Essa paciente teve um tumor de 2 centímetros, fez cirurgia e radioterapia e o médico falou para ela que ela ia tomar um remedinho por 5 anos e que provavelmente estaria curada. Já essa paciente aqui também fez cirurgia e radioterapia, mas além disso ela fez quimioterapia, imunoterapia e disseram para ela que era um tumor com alto risco de recidiva, ou seja, ele poderia voltar rapidamente. Mas como pode variar tanto o tratamento quanto a evolução de pacientes que partem de um mesmo ponto inicial? É exatamente isso que nós não conseguíamos entender até 30 anos atrás. Até que esse médico aqui, chamado Charles Perrault, começou a estudar amostras residuais, tanto de mama normal quanto cânceres de mama, para entender as vias carcinogênicas, bem como as semelhanças e diferenças entre si. Ele publicou esse relatório em 2000, 26 anos atrás, avaliando a expressão de mais de 1.700 genes dentro das diferentes amostras. E dá uma olhada nesse esquema extremamente complexo, mas que te explico rapidinho. Cada uma dessas colunas são amostras de tecido de cada paciente, e cada linha nesse gráfico super confuso mostra a presença ou ausência de cada um desses genes. A mudança de cor mostra variações na intensidade de cada um, e podemos ver nessa imagem cheia de chaves aqui em cima que os tumores vão se abrigando em grupos, a partir de semelhanças, o que ele chamou de cluster. Ela ainda se mostrava ineficiente por uma alta variação, vários subtipos de tumor e pouca aplicabilidade para cada paciente. Ele então avaliou pacientes que foram submetidas à quimioterapia e avaliou tumores antes e depois desse tratamento. Assim, ele queria descobrir genes que fossem os mais semelhantes entre si, ao mesmo tempo que fosse o mais diferente possível entre os outros tumores. E assim ele chegou ao que chamou de genes intrínsecos, que se baseia na variação de mais ou menos 400 genes. Então ele conseguiu agrupar em 4 subtipos e gerou esse novo gráfico aqui. As amostras de cor verde são de tecido mamário normal. A cor roxo escuro são os tumores que expressam receptor hormonal, ou estrógeno, ou progesterona. A rosa, os tumores com um marcador de proliferação de membrana chamado HER2. E vermelho e laranja, em 2 subgrupos que ele chamou de basais. Dessa forma, Perrault conseguiu dividir o que nós fazemos até hoje, décadas depois, numa divisão chamada de luminal, HER2 positivo e basal. Um fato importante que o próprio artigo traz é que o gene de mais variação foi o que ele identificou como de proliferação celular, que hoje a gente avalia num marcador chamado Ki67, que eu vou falar aqui na sequência. Ele traz no artigo, inclusive, o seguinte trecho, abre aspas, a expressão deste agrupamento de genes variou amplamente entre as amostras de tumor e foi geralmente bem correlacionada com o índice mitótico. E é por isso que o Ki67 é um marcador tão importante. Embora eu esteja diante de 2 pacientes que têm o mesmo subtipo de tumor, eles podem se comportar completamente diferentes, tanto na agressividade quanto no tratamento que eu vou fazer. Embora Perrault tenha sido pioneiro nessa descoberta, essa avaliação gênica é até hoje ainda muito custosa e muito difícil para fazer para cada paciente com câncer de mama. Para isso, foi desenvolvida uma estratégia muito inteligente e que já era feito há milhões de anos pelas células. Ou seja, ao invés da gente ir atrás do DNA, a gente podia avaliar o produto dele, que no caso são as proteínas. É como se eu te desse uma lista de ingredientes como farinha, açúcar, ovo e leite e pedisse para você deduzir qual vai ser o produto final, sendo que pode ser pão, bolacha, panqueca, bolo. Então, ao invés de pegarmos a receita, a gente foi atrás do produto final e foi desenvolvido um exame crucial que usamos até hoje, a imunohistoquímica. E para entender melhor, vamos observar essas figuras aqui. O receptor de hormônio, seja de estrógeno ou progesterona, está localizado no interior da célula. Caso positivo, as células tumorais terão seu núcleo pintado de marrom, e aí sabemos que o tumor terá resposta a partir de uma terapia anti-hormônio. Esse score pode variar com o número de células que estão pintadas. Quando não há nenhuma ou menor do que 1% das células marcadas, chamamos de negativo. Quando presente entre 1 e 10%, chamamos de receptor hormonal low, que, embora baixo, já há estudos recentes que comprovam o benefício de hormonioterapia mesmo nestes casos. E quando maior do que 10%, ele é fortemente positivo. Já a proteína HER2, chamada cientificamente de receptor de marcador de crescimento epidérmico 2, é um marcador de membrana, portanto o que ficará pintado será a membrana das células. Seu score varia de acordo com a intensidade e a porcentagem do número de células marcadas, e dividimos em 4 categorias. Quando não há nenhuma marcação, o resultado é zero. Quando uma marcação fraca, menor do que 10% das células, chamamos de uma cruz. E tanto o score 0 quanto uma cruz são considerados negativos para esse HER2. Quando há uma marcação forte em mais de 10% das células, nós chamamos de 3 cruzes, e esse resultado é positivo. E quando há um valor intermediário, ou seja, uma marcação forte menor do que 10%
ou fraca/moderada. Em maior do que 10%, chamaremos de duas cruzes, que se trata de um resultado inconclusivo. E assim, a gente precisa de um novo exame, que o mais comum que a gente faz é o FISH, chamado de Fluorescent In Situ Hybridization. A gente vai determinar realmente se aquele tumor é positivo ou negativo para o HER2. E o terceiro marcador, que não tem nada a ver com o subtipo tumoral, é o que já falamos aqui, o Ki67, que marca justamente as células que estão em replicação. Então, quanto mais células marcadas, mostra um tumor de crescimento mais rápido, e a gente infere maior agressividade, ao mesmo tempo que prediz uma resposta melhor a tratamento como a quimioterapia. Afinal, a quimioterapia faz efeito nas células que estão se dividindo, por isso que o cabelo cai, por isso que a lesão de mucosa oral, porque esses tecidos também se replicam rápido. Então, a partir da análise desses três marcadores, nós vamos estabelecer a subdivisão dos cânceres de mama em luminal, quando há receptor hormonal positivo com HER2 negativo, sendo que ainda há uma subdivisão a depender do Ki67. Quando ele é menor ou igual a 14%, chamamos de luminal A. Quando maior ou igual a 15%, luminal B. Para este subtipo de tumor, é indicado o que chamamos de hormonioterapia, que os maiores exemplos e mais conhecidos são o tamoxifeno e o anastrozol. O outro subtipo é o HER2 positivo, quando novamente há a marcação 3 cruzes ou 2 cruzes com o FISH positivo. Este tumor vai responder ao que chamamos de terapia-alvo anti-HER2, ou seja, ela age diretamente nesse receptor específico, e o mais conhecido é o trastuzumab. Para esse tipo de tumor, ele pode ter receptor hormonal negativo, que nós chamamos de HER2 puro, e ele pode ter receptor hormonal positivo, chamado de luminal híbrido. Para os tumores luminais híbridos, há a indicação tanto da hormonioterapia quanto da terapia-alvo anti-HER2. E quando não há nenhuma expressão, nem de estrogênio, nem progesterona e nem o HER2, chamamos de triplo negativo. Então quer dizer que esse tumor que não expressa nenhum marcador é de melhor prognóstico? Na verdade é exatamente o oposto, pois enquanto os outros tipos precisam de vias de sinalização específicas, esse tipo não precisa de nenhum fator externo, ou seja, ele se replica por ele mesmo. Então, esse subtipo é de mais agressividade, requer tratamentos mais tóxicos, menos específicos e com mais chance de efeito colateral. Só devo lembrar que, mesmo para aqueles tumores triplos negativos, existem alguns tipos de cânceres de mama que são de melhor prognóstico, e dois tipos deles são apócrino e adenoide cístico. Algo que quero deixar claro, para qualquer tipo de tumor, a paciente pode precisar de quimioterapia. Esse tratamento deve ser prescrito de forma individualizada, a partir de fatores prognósticos e preditivos como a idade, se a paciente é pré ou pós-menopausa, o grau histológico, o tamanho tumoral e o acometimento, por exemplo, dos linfonodos. Outra coisa, eu não vou entrar na celeuma relacionada a cirurgias, mas uma coisa que eu preciso deixar claro, a indicação de mastectomia ou setorectomia, que é o famoso quadrante, não depende exclusivamente do subtipo tumoral. O que vai determinar a cirurgia, na verdade, é a extensão do tumor. Então, novamente, o subtipo tumoral não vai ser o fator que vai determinar o tipo de cirurgia. E para encerrar, o recado mais importante que eu quero que você leve desse vídeo. A oncologia moderna é aquela individualizada para cada paciente. As decisões tomadas devem ser compartilhadas com o paciente, visando a segurança oncológica e a qualidade de vida, independente do subtipo tumoral. Agora, se você é médico ou paciente e está com aquele laudo na mão, não se desespere. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor de cada tipo de tumor e os benefícios de cada tipo de tratamento. Se gostou, deixa aqui seu curtir e compartilhe esse vídeo. Vamos juntos espalhar informações corretas e baseadas em evidência. E aproveita para clicar aqui nesse card para se inscrever e aqui para ver meu último vídeo, onde eu falo dos tipos de artigo científico e os prós e contras de cada um. E para quem ficou aqui até esse último segundo, deixe seu comentário. Muito obrigado e até a próxima!